Bom, então uma vez que eu já criei, já consigo representar o meu problema, criei a minha população, calculei o fitness inicial, ou seja, a inicialização eu já fiz, certo? Com aquele método randômico, eu criei uma população inicial. Agora vamos ver o que a gente precisa fazer para que esse algoritmo rode e me leve para a melhor solução. Então, para que isso aconteça, nós precisamos aplicar aquela ideia da evolução. Qual que é? Ter reprodução, ou seja, criar uma nova geração. Essa nova geração ela pode vir de uma média de dois elementos, seria o que a gente chama analogamente a reprodução sexuada, ou pode ser assexuada, que seria similar a uma bactéria que só se divide, certo? Então eu pego um único indivíduo e aplico mutação. Então, ou seja, pego esse indivíduo e aplico mutação. E seleção. Existem vários métodos diferentes de seleção. Alguns simplesmente escolhem os melhores, ou em outros os melhores têm maior probabilidade, mas não necessariamente serão os melhores. Certo? Então, vamos começar a ver essa parte aqui agora. Certo? A gente já viu a representação, já viu a inicialização, já viu como calcular o fitness. A parte de inicialização eu também já mostrei naquele algoritmo, certo? A ideia então é distribuir de modo aleatório a população em todo espaço de busca. Se eu souber que certas áreas têm maior probabilidade, vamos ver que eu conheço um pouco o problema, por exemplo, no caso do transformador. Aí eu sei que ele tem que ter um volume mais ou menos de tanto, número de espiras de mais ou menos tanto, então eu sei algumas áreas que eu posso ter um resultado melhor. Então, nesse caso, eu posso privilegiar essas áreas, ou seja, colocar mais indivíduos nessas áreas que eu sei que são mais promissoras e evitar áreas que eu sei que não são muito promissoras. Então, também é possível fazer caso você tenha conhecimento prévio do problema. Se você não tiver esse conhecimento prévio, você vai distribuir de forma aleatória e de mais homogênea possível. Vamos voltar ao exemplo do PI, certo? Nós temos então o coeficiente B0 e B1. Então eu preciso criar uma população de indivíduos, onde cada indivíduo tem dois parâmetros. Basicamente é o algoritmo que eu já mostrei para vocês quando nós inicializamos a população. A gente criou random. Eu vou voltar para ele para que não fique dúvida, né? Então é esse aqui. Então nessa rotina, para cada indivíduo da população e para cada gene de cada indivíduo, eu crio então um valor randômico. Esse comando aqui do MATLAB, certo? Ele cria um número randômico entre 0 e 1. Como eu tinha definido que eu ia fazer até 2, então estou multiplicando por 2 aqui. Aí eu fecho os loops, certo? Então aqui eu crio uma população com elementos randômicos entre 0 e 2 para B0 e B1. Então vamos voltar lá para a inicialização. Então, se eu não conhecer o problema, eu distribuo de forma totalmente aleatória. Se eu conhecer, eu posso tentar privilegiar áreas que são mais promissoras. Na verdade, no nosso problema, esse B1 ele estava ficando negativo. Então, eu dei um chute inicial, coloquei ele entre 0 e 2, mas eu deveria ter colocado ele com valor negativo. Depois que eu vi a superfície, eu descobri isso, certo? Mas em geral a gente não sabe, então é um chute realmente inicial. Bom, quais são os operadores genéticos aí que nós podemos utilizar, certo? Então, um é chamado de reprodução sexuada, ou seja, nós usamos informação de dois indivíduos para gerar o terceiro. Tem duas ideias, certo, que são chamadas aí de crossover. Na primeira,
nós pegamos então dois indivíduos, indivíduo 1 e indivíduo 2, certo? Escolhemos um ponto aleatório dentro aqui desse vetor. E a partir desse ponto, o terceiro, o próximo indivíduo, ele vai conter os genes do primeiro até esse ponto. E desse ponto em diante, nós pegamos os genes do segundo. Então, isso é chamado de crossover. Então, esse terceiro indivíduo, ele é um misto entre o indivíduo 1 e 2. Aqui foi selecionado a partir da segunda posição. Eu podia escolher a terceira, tem algum método de fazer isso de forma aleatória, certo? Então, esse é um operador genético chamado de crossover. Eu prefiro, nesse crossover, em vez de simplesmente trocar valores, fazer uma média ponderada entre os dois indivíduos. Então, aqui de novo, eu tenho o indivíduo 1, tenho o indivíduo 2. Eu vou gerar o indivíduo 3 aplicando a seguinte regra. Vou pegar um valor alfa aleatório entre 0 e 1, ou seja, vou usar aquele comando randômico, e vou usar isso como peso que eu vou aplicar aqui no A. O peso menos 1 eu vou aplicar no B. Então, assim que eu vou gerar o meu terceiro indivíduo, fazendo uma média ponderada entre elemento por elemento. Eu posso aplicar aqui, variar, cada vez que eu vou fazer esse cálculo em um dos elementos, usar um novo alfa. Certo? Então, no primeiro método, eu simplesmente peguei alguns elementos do primeiro e alguns elementos do segundo, e nesse eu estou usando uma média ponderada para gerar o meu terceiro indivíduo. Então, fazendo analogia, é mais ou menos assim que acontece na natureza, certo? Quando nós temos reprodução assexuada. O terceiro indivíduo vai ser uma mistura entre os genes de dois indivíduos. Então, como que eu fiz esse algoritmo? De novo, usei essa função hunt, que gera um número entre 0 e 1 de forma aleatória. Para cada um dos genes, eu estou pegando então esse valor de alfa e multiplicando pelo primeiro gene do indivíduo. E o segundo gene, na verdade, o segundo indivíduo, então tem aqui indivíduo 1 e indivíduo 2, então notem que esse índice me diferencia o indivíduo. E estou aplicando isso aqui, então, para o primeiro gene, depois para o segundo gene. Então, estou fazendo uma média ponderada para obter um novo indivíduo. Onde esse valor de alfa foi obtido de forma randômica. Bom, um outro operador que a gente utiliza de forma bem comum é o de mutação. A ideia, então, é, a partir de um indivíduo, eu gerar um novo indivíduo, onde eu vou pegar cada um dos elementos do primeiro indivíduo, aplicar aqui um número randômico, que vai ser obtido um desvio aleatório, certo? Esse desvio vai estar sempre em torno de 0. Então, eu posso aumentar ou diminuir um pouquinho. Notem que esse desvio ele tem que ser um valor pequeno, certo? Porque se eu estou próximo da solução e eu dou um salto muito grande, eu posso, em vez de melhorar, me afastar, certo? Então, esse valor randômico, ele tem que ser bem pequeno. Para que eu crie um indivíduo que ele é próximo do primeiro, ele é diferente do primeiro, mas ele tem que ser próximo do primeiro, certo? Fazendo comparação com a natureza, quando eu tenho bactérias que estão se dividindo, ou mesmo vírus que estão sendo replicados dentro de uma célula, esses elementos eles são todos muito parecidos. Eventualmente, algumas mutações, alguns erros na reprodução, me geram um indivíduo ligeiramente diferente. Essa pequena diferença, ela pode ser benéfica ou maléfica, certo?
por indivíduo, né? Se ela for como se diz, uma mutação que dê uma vantagem competitiva, esse indivíduo vai tender a se sobressair aos demais. A maior parte das mutações geram resultados ruins, certo? Mas, como você tem esses indivíduos se reproduzindo muito, ao longo do tempo vai ter uma mutação que vai levar a um indivíduo melhor. Esse indivíduo melhor vai tender a se sobressair dos demais. Então, uma analogia, se eu voltar para aquela superfície, é como se eu tivesse assim, cego, tateando naquela superfície, certo? Eu crio um indivíduo um pouquinho para o lado, com o seu fitness que pode ser um pouquinho melhor ou um pouco pior. Se esse fitness for melhor, eu vou tender a escolher esse novo indivíduo para gerar uma próxima geração. Se ele for pior, eu vou acabar descartando esse indivíduo. E isso é feito sempre de forma aleatória. Na média, uma hora, na média não, né? Uma hora eu vou gerar um indivíduo que é um pouco melhor que o anterior, certo? E esse indivíduo é que vai se sobressair. Então, estamos literalmente utilizando a ideia da evolução nesse nosso algoritmo. Então, dois assim, operadores importantes. E notem que aqui eu já não me importa a solução, certo? Né? Eu tenho um vetor que eu estou aplicando esses operadores. O meu problema ele é importante na definição da representação e no cálculo do fitness. Isso é que depende do meu problema. O restante é tudo igual, certo? Essas operações eu posso aplicar para qualquer tipo de problema. Então, vimos aqui então o operador de crossover, que tem dois tipos, certo? E vimos aqui também o operador de mutação, que é simplesmente pegar cada parâmetro de um indivíduo, aplicar uma pequena alteração randômica para obter os parâmetros do novo indivíduo. Bom, como que é feito isso no MATLAB? Então, de novo, para cada indivíduo, aqui é para um indivíduo, né? Eu vario esse loop aqui de 1 até o número de genes. No nosso problema do PI são só 2, é 1 e 2, né? Eu pego aqui e crio aqui um desvio padrão randômico. Como os meus valores são pequenos, e esse rand cria um número entre 0 e 1, eu estou dividindo isso aqui por 10 para criar um número bem pequeno, certo? Ou seja, um número que varia entre 0 e 0,1. Vou aplicar esse desvio padrão numa função chamada randômico, random, certo? Esse comando random, ele utiliza aquela curva normal, aquela curva infernal de sino, em torno de um número zero, com o desvio padrão que nós calculamos aqui, né, que nós obtivemos na parte anterior, certo? Então, existe maior probabilidade de eu obter valores em torno de zero com esse desvio padrão. Então, dessa forma é que eu estou aplicando aqui em cima desse indivíduo para criar um novo. E faço isso para cada um dos genes. Certo? Então, dessa forma que a gente cria esse operador de mutação. A gente tem que tomar cuidado para que esse valor que seja retornado para essa função randômica não seja muito grande, certo? Para eu não der saltos muito grandes. Senão o meu novo indivíduo, ele não vai ter nada a ver com o indivíduo que gerou ele, certo? Que deu origem a ele. Eu vou escolher indivíduos que têm fitness alto. Se eu dou passos muito grandes, eu posso cair fora do local ideal da solução. Então, eu tenho que dar pequenos passos nessa mutação. Porque também é assim que acontece na natureza, certo? Se você tem... sempre que você tiver um novo indivíduo, ele vai ser muito próximo do indivíduo que deu origem a ele, certo? Eventualmente, pequenas mutações podem levar a um benefício ou um malefício para esse indivíduo, para esse novo indivíduo. Tranquilo, pessoal. Então, esses são os dois operadores aí mais importantes, certo? Mutação e crossover.
No crossover, eu preciso de dois indivíduos para gerar um terceiro. Na mutação, basta ter com um único indivíduo eu consigo gerar um novo. Bom, uma vez então que eu consegui gerar a nova geração de indivíduos, eu preciso agora então selecionar os indivíduos da próxima geração, certo? O método mais simples é simplesmente pegar os melhores indivíduos. Vou lá e vou pegar os melhores e pronto. Esse é um método que converge mais rápido, certo? Só que você perde muito rapidamente a diversidade. Se a tua superfície do teu problema tiver vários pontos de máximo e muitos desses máximos não serem o máximo que você quer, o máximo, ou seja, o máximo local, pode ser que você convirja para um máximo local e não ache a melhor solução. Se você perder a diversidade muito rapidamente. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Áudio e o som estão ok? Professor, Não no tem caso da, Oi. no caso da mutação, quando você descarta o indivíduo, é possível que esse indivíduo que foi descartado ele tenha algum atributo bom que É você deixou possível, escapar? é possível que o novo indivíduo seja pior que o indivíduo anterior, porque isso é aleatório, certo? O algoritmo que eu deixei de exemplo para vocês, ele aplica a seleção tanto na geração atual quanto na geração anterior. Se a geração nova não for melhor, ele fica com a geração anterior. O algoritmo que eu passei para vocês, que está lá no Moodle, certo? Ou seja, aquele algoritmo, ele escolhe sempre os melhores entre a geração atual e a próxima. Ele perde bem rapidamente a diversidade. Se fosse um problema um pouco mais complexo, pode ser que ele convergisse para um máximo local. O que é um máximo local? Vou voltar para aquela superfície que eu mostrei para vocês. Deixa eu só responder aqui uma pergunta, né? Não tem diferença, certo? Existe uma certa confusão nessa nomenclatura e hoje em dia praticamente é a mesma coisa, certo? Tanto faz chamar aí de algoritmo genético ou algoritmo evolutivo, é a mesma coisa. No início do desenvolvimento desses algoritmos, eles tinham essa questão. O algoritmo genético tinha algumas particularidades. O algoritmo genético era mais em cima de problema binário, o algoritmo evolutivo era mais em cima de outros problemas. Mas com o passar do tempo, isso foi se confundindo e se misturando as duas coisas numa só, certo? Então, hoje não tem mais diferença, tá? É mais comum chamar de algoritmo genético. A gente vê mais nos artigos chamarem de algoritmo genético. Evolutivo, para mim, é um pouco mais abrangente. A genética talvez seja um pouco mais específico. Bom, eu vou voltar para aquela superfície mais complexa, que é essa aqui. Então, eu tenho um problema, certo? Eu distribuí os meus indivíduos aí ao longo dessa superfície. Alguns caíram em vales, outros caíram em pontos mais altos. Se eu perder a diversidade da população rapidamente, pode ser que eu acabe convergindo para um máximo local, certo? E não encontre realmente o máximo, o maior máximo que é o que estou procurando. Então, o algoritmo que eu passei para vocês, conforme eu comentei, ele perde a diversidade rapidamente, porque ele sempre seleciona os melhores. Inclusive, incluindo nisso a geração anterior e a nova geração que está sendo obtida. Ele mistura tudo e pega os melhores. Bom, uma maneira, então, esses operadores de seleção, eles podem ser utilizados tanto para escolher a próxima geração, certo? Quanto também para selecionar os casais, certo? Quando eu vou fazer essa reprodução sexuada, eu quero pegar bons indivíduos que têm fitness maiores. Então, eu posso utilizar então esses operadores de seleção para selecionar indivíduos
dos casais para gerarem novos indivíduos, e também para selecionar os indivíduos da próxima geração. Então, esses operadores têm essas duas funções. Bom, um dos algoritmos é chamado de roleta. Então, nesse algoritmo, eu vou atribuir uma maior probabilidade para o indivíduo que tem maior fitness dele ser selecionado. Mas ainda assim, vai ser uma questão estatística, uma questão de probabilidade. Por exemplo, se eu tenho 4 indivíduos, essa área aqui no meu gráfico de pizza representa o fitness de cada um. Certo? Então, o indivíduo aqui azul tem um fitness maior, então, ou seja, ele tem uma área bem maior. O indivíduo número 2, uma área um pouquinho menor. O 3 e o 4. Essas áreas vão representar a probabilidade desse indivíduo ser selecionado. Então, nesse algoritmo da roleta, o indivíduo 1 ele tem maior probabilidade, mas não necessariamente vai ser ele selecionado. Eu vou aplicar aqui um sorteio de tal forma que, como se eu tivesse rodado esse ponteiro, né, uma roleta, ele vai ficar rodando aqui, certo? Uma hora ele vai parar. E a probabilidade maior é de ser selecionado o indivíduo 1, mas não necessariamente ele vai ser selecionado. Então, esse tipo de operador, ele é útil, ele privilegia os que têm maior fitness, mas os que têm menores também têm possibilidade de continuar. Certo? Eventualmente, esses que estão com fitness menores, ele pode estar longe do mínimo local, mas eventualmente um pouco mais próximo do máximo local, mas de repente ele pode estar mais próximo do máximo global, certo? Você não mata a diversidade da tua população tão cedo. Então, é um método de seleção chamado de roleta, certo? Eu não implementei esse método, então eu não tenho um exemplo aqui para vocês. Um outro operador é o de torneio. Esse eu implementei, certo? Então, nesse método de torneio, você vai selecionar dentro da tua população, de forma aleatória, com igual probabilidade, um subgrupo. Então, eu venho aqui e sorteio de forma realmente aleatória um subgrupo dentro da minha população. Uma vez que eu selecionei esse subgrupo, eu vou escolher o indivíduo que tem maior fitness. Então, de novo, eu não estou eliminando aqui os indivíduos que têm menor fitness, que pode ser que um indivíduo que tem um fitness intermediário seja o maior dentro do subgrupo e consiga passar para a próxima geração. Eu utilizei este operador para fazer a seleção dos casais. Então, eu apliquei o torneio. Dentro da minha população de 100 indivíduos, eu escolhi 4. Aí eu vou escolher desses 4 o maior para ser um dos elementos do casal. Faço isso 2 vezes, tenho 2 elementos para aplicar a reprodução sexuada, né? Ou seja, fazer a média dos 2 indivíduos. Então, dentro do subgrupo, eu seleciono o que tem maior fitness. Isso é um mecanismo, de novo, para tentar fazer com que eu privilegie os que têm maior fitness, mas eu não elimino totalmente os que têm menor. Então, aqui tem um exemplo no MATLAB que foi implementado. Primeira coisa, então, eu percorro de 1 até o número de elementos que vou ter no meu torneio. No caso do nosso programa que está no Moodle, vai até 4, certo? Essa função rand-i, ela seleciona de forma randômica um número entre o primeiro elemento e o último elemento. Esse aqui é 1, o último elemento é 100, então essa função rand vai me retornar um número entre 1 e 100. Certo? Então, esse vai ser o índice do meu elemento. Então, acumulo aqui 4 elementos. Então, note que eu acumulei o índice de cada elemento, certo? Bom, uma vez que eu selecionei 4 elementos, eu preciso escolher entre esses 4 o que tem maior fitness. Então, isso aqui é o índice
da minha população. Então eu aplico esse índice aqui dentro do fitness, pego o primeiro elemento do torneio e aplico e digo que esse é o maior valor, e guardo aqui esse elemento do torneio. Bom, vou rodar o restante dos elementos do torneio, certo? E comparo se esse elemento tem um fitness maior do que o atual maior. Se ele tiver um fitness maior, eu atualizo o meu elemento. Se não, eu mantenho o elemento anterior, certo? Então, com essa rotina aqui, primeiro eu seleciono 4 elementos dentro da minha população de 100. Números inteiros que são o índice desses elementos. Depois aqui eu estou buscando dentro desses 4 elementos qual tem o maior fitness. Selecionando o maior fitness entre os 4 elementos. Eu utilizo isso aqui para selecionar então os 2 casais. Eu rodo esse algoritmo 2 vezes, obtenho um casal, depois rodo ele de novo, obtenho o segundo casal. Mas eu também poderia utilizar o torneio para fazer a seleção dos indivíduos da próxima geração. Bom, outro tipo de seleção seria a seleção elitista, que foi a que eu apliquei para obter a próxima população. Elitista seria simplesmente escolher os melhores, os que têm o maior fitness. Qual que é a desvantagem desse método? A população perde rapidamente diversidade. Então, se eu tenho muitas áreas ou muitos máximos locais, pode ser que eu não convirja para o máximo global. Esse é o termo correto. Máximo local e máximo global. O método biclassista, eu sempre tento separar e também selecionar um indivíduo que tem um fitness menor. Então, eu pego uma parcela melhor e uma parcela intermediária. De tal forma que eu sempre tento pegar um pouquinho dessa população que não está assim otimizada ainda, para manter um pouco mais a diversidade. Esse método ele sempre faz a seleção a partir de 2 grupos distintos. E ele tende a demorar um pouco mais para convergir, só que ele perde menos a diversidade. Ele mantém a diversidade por um tempo maior. Então, a seleção elitista, então eu vou varrer toda a população, certo? Incluindo aqui a nova geração, né? Então, o que eu vou fazer? Começo com o elemento número... na verdade, eu vou escolher aqui a nova população, certo? Então, minha população vai de 1 até a população que definir. A minha população atual, ela é formada, então, pelos indivíduos da população anterior, mais os novos indivíduos gerados, certo? Então, eu apliquei vários métodos para gerar, então a minha população ficou estendida, né? População atual e mais novos elementos que foram gerados. Bom, dentro dessa população estendida, eu vou sempre escolher os maiores, ou seja, na verdade eu estou fazendo uma espécie de... como se diz, como se chama o algoritmo, quando eu estou pegando os maiores e gerando uma lista de forma crescente. Então, o que eu estou fazendo? Primeiro, meu primeiro elemento da minha nova população, eu digo que ele é o maior elemento de todos. Eu guardo o seu fitness, eu guardo esse indivíduo e eu estou guardando o seu índice, que é o índice 1. Se dentro de todos os elementos eu encontrar alguém que tenha o fitness maior, eu vou atualizá-lo. Certo? Então, se eu encontrei um fitness maior, esse cara aqui passa a ser o fitness maior. Quando eu terminar essa rodada, eu preciso pegar esse fitness e zerar para ele não ser escolhido novamente, uma vez que eu já guardei esse indivíduo aqui nesse novo vetor. Repetindo esse processo, eu vou estar sempre selecionando nessa nova geração os melhores indivíduos de toda a minha população estendida, composta pelos elementos da população atual, mais a geração que foi gerada a partir dessa, certo? Então, estou chamando de população estendida.
dentre esse total aqui, eu estou escolhendo os 100 melhores. Então, esse é o método de seleção elitista. Tá certo? Então, esses são alguns métodos aí de seleção que a gente pode utilizar. Eu utilizei a seleção por torneio para escolher os elementos dos casais e eu escolhi a seleção elitista para a próxima geração. Certo? Como eu comentei, tem suas vantagens e desvantagens aí. Esse tipo de, qual o operador que eu vou utilizar, pessoal, isso aí não tem uma regra para dizer qual que é melhor, certo? Na verdade, você vai ter que construir teu algoritmo, ou parte, né, do exemplo que eu já dei, pode ser que ele chegue a bons resultados, pode ser que não, certo? Não existe nenhuma garantia quando nós utilizamos esses algoritmos. Na média não. Em geral, eles sempre levam a algum resultado bom, certo? Mas não existe garantia nenhuma. Inclusive, não tem garantia que você atinja um valor mínimo, certo? Então, nossa próxima discussão vai ser critérios de parada. Quando que eu paro o meu algoritmo genético? Para ele não ficar rodando infinitamente, né? Então, vamos ver critérios de parada. Bom, então o primeiro critério de parada seria atingir um valor determinado de fitness. O problema desse critério é que ele pode nunca ser atendido, certo? Como você, a princípio, não conhece a tua superfície do fitness, pode ser que você chute um valor, o teu algoritmo fica rodando, e esse valor está acima do maior fitness, e ele nunca atinja. Então, esse é um critério perigoso, porque ele pode nunca parar. Certo? Então, esse critério é meio perigoso, porque ele pode nunca parar. Bom, uma coisa que nós podemos fazer é ver se eu estou tendo variação no fitness. Se eu estou rodando o meu processo e o meu fitness não aumenta, a grande probabilidade é que eu já atingi um máximo. Pode ser um máximo local ou global, mas eu atingi um máximo. Então, se o meu processo está rodando várias rodadas e eu não consigo mais aumentar o fitness, então eu posso parar esse processo. Ou seja, eu pego o maior fitness dessa geração, comparo com o maior fitness que eu obtive na próxima geração, e se esse número não varia, eu também tenho que aplicar um certo erro, né? Se esse valor não aumentar mais que tanto, então eu digo que eu já alcancei o meu ponto de máximo. Então, esse é um critério de parada um pouco melhor. Então, ele mede a tendência de meu processo estar estabilizando. Uma outra coisa que é mais segura, que é interessante nós sempre termos, é estabelecer um número máximo de geração. Então, eu vou rodar, deu esse número de máximo de geração, e se eu paro e vejo como está o resultado. Esse é o método que eu adotei no nosso programa que está no Moodle, certo? Outro é o índice de diversidade. Ou seja, olhar o fitness também é um índice de diversidade, certo? Por exemplo, eu ver a diferença entre o fitness do melhor fitness e o pior fitness da minha população. Então, essa diferença entre o melhor e o pior me mede a diversidade. Quando essa diferença tender para zero, eu também posso usar como critério de parada. Bom, esse índice de diversidade, ele pode ser obtido quando eu olho os atributos. Por exemplo, eu posso ver se quais seriam os atributos. Por exemplo, de novo, B0 e B1. Se eu vejo que o valor máximo e mínimo do B0 é muito pequena, ou do B1 também é muito pequena, significa que eu já perdi a diversidade. Então, olhar essa variação entre os valores dos atributos me informa como está a diversidade da minha população. De novo, eu poderia usar esse critério como parada, certo? Quando a diversidade diminui, eu posso parar o processo. Então, no caso do P&D, os valores aí máximos e mínimos do KP, KD e KI da minha população vão me indicar essa diversidade.
Quando os valores máximos e mínimos de cada um dos elementos ficarem muito próximos, significa que eu estou perdendo a diversidade da população. O fitness é outra variável que eu posso usar para estimar essa diversidade, certo? De novo, quando todos os fitness dos meus elementos ficarem muito parecidos, eu ter pouca diferença entre o melhor e o pior fitness, quer dizer que eu estou perdendo diversidade novamente. E eu poderia usar isso, inclusive, como critério de parada. De novo, valores máximos e mínimos do fitness seriam uma medida de diversidade. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Tá, joia, então. Acho que uma das últimas coisas aqui que eu queria discutir com vocês são parâmetros do algoritmo, certo? Existem alguns parâmetros que você precisa ajustar. Isso vai depender de algoritmo para algoritmo, certo? Mas também não existe uma regra para isso aí, certo? Por exemplo, não, aqui eu voltei para a diversidade. Parâmetros, taxas e parâmetros do algoritmo. Por exemplo, tamanho da população, certo? Quantos elementos eu vou trabalhar na população? No nosso algoritmo, a nossa população é de 100 elementos, 100 indivíduos, certo? Ou seja, 100 soluções candidatas para o meu PI. O desvio padrão que eu vou aplicar no operador de mutação, certo? O tamanho desse desvio, eu estou escolhendo no nosso algoritmo um número randômico entre 0 e 0,1, certo? Porque eu estou dividindo por 10, né? Então eu gerava um número randômico entre 0 e 1, divido por 10, tem um número randômico entre 0 e 0,1. Então eu estou utilizando esse desvio padrão. Que valor que eu vou utilizar? Se eu estiver trabalhando com números grandes, sei lá, 1.000, 1 milhão, eu vou ter que escolher um desvio padrão um pouco maior. Se eu escolher um desvio padrão menor que 1, meu processo não vai variar nunca, certo? Se eu estou trabalhando com números pequenos, eu tenho que escolher um desvio padrão pequeno também, certo? Então, esse desvio padrão ele tem que ser algumas vezes menor do que o maior número que eu vou ter no parâmetro da minha população. Pode ser, inclusive, que dependendo do parâmetro, eu aplique coeficientes diferentes. Mas é algo que eu preciso ajustar, certo? Que eu preciso informar para o meu programa qual que é o maior desvio padrão que eu vou trabalhar. E essa informação depende do tamanho do número do operador, certo? Se é um número grande, se é um números pequenos. Eu tenho que conhecer um pouquinho aí o espaço de busca, né, que eu comentei para vocês, né? Se eu for fazer seleção por torneios, eu preciso saber qual que é o número de elementos que eu vou ter por grupo, certo? Por subgrupo, por grupos do torneio. No nosso caso, lá eu escolhi 4 elementos no torneio. Ou seja, dentro dos 100 elementos da minha população, eu vou lá e sorteio 4 elementos que vão concorrer nesse torneio. O maior elemento, que tem maior fitness desse grupo, é o selecionado. Então, aqui de novo, relembrando, né, o fluxograma geral. Então, eu tenho uma inicialização, eu tenho um cálculo inicial do fitness. Em cima dessa população inicial, eu vou gerar uma nova população aplicando aí reprodução e variação aleatória, né? Os novos elementos da população, eu recalculo o fitness. Aplico a seleção para a minha próxima geração e volto aí de novo a gerar uma terceira geração, né? Então vou rodando esse processo. Aqui não apareceu, né? Mas eu tenho que ter aqui em algum lugar um if, né? Com o critério de parada, porque isso aqui não pode ficar rodando até infinito. O algoritmo, se vocês pegarem lá no MATLAB a função F0, que é o algoritmo fluxograma básico, ele segue exatamente esses passos aqui. Uma outra forma de representar esse fluxograma é através de pseudocódigo, né? Isso que faz exatamente a mesma coisa. Inicializo uma população, calculo o fitness,
Tem um contador aqui para contar a geração. Condição de parada. Seleciono indivíduos dessa população. Em cima desses indivíduos selecionados, aplico reprodução. Vario esses indivíduos e obtenho uma nova população. Calculo o fitness da nova população. E fecho a rodada de novo. Seleciono e vou assim rodando esse algoritmo até atingir a condição de parada. Se vocês olharem, então, vou voltar aqui para o MATLAB. Então, o programa F0, que é o primeiro de todos daquela lista que nós temos no Moodle, é ele que chama todos os programas, então é ele que eu tenho que rodar. Ele segue exatamente aquele passo do fluxograma. Então, inicializa a população, calcula o fit inicial, condição de parada, que então condição de parada é número de rodadas, ou seja, número de gerações. Aqui só estou incrementando o contador. Obtém nova geração, calcula o fitness de nova geração e seleciona. Aí então fica rodando aqui até atingir a condição de parada. O F0, ele chama o F1, o F2, o F3, o F4 e o F5. Certo? Sempre que eu tenho um número a mais, por exemplo, o F21, ele é chamado pela função F2. O F333 é chamado pela F3. O F31 também pelo F3. O F e assim por diante, certo? Tentei deixar uma espécie de uma hierarquia para ficar claro qual função chama qual.